Oi, Bruna, boa noite. Vamos lá resolver essa tua questão. Vê, a questão fala assim. Cálculos efetuados com os dados da tabela permitem afirmar que a porcentagem de casos de infecção por coronavírus na população da Mauritânia corresponde a... Ou seja, ele quer uma fração, como a gente pode ver nas alternativas, que todas são frações, ele quer uma fração entre os casos de infecção e a população da Mauritânia. A população, no caso, é o total, né? O total de pessoas é a população, certo? Então, como vai ser isso? Os casos de infecção, ele já nos dá o total de casos, é o total de casos de infecção, que é o que ele pede. Então, a gente já tem esse C aqui. E a população, que é o total de pessoas, a gente vai ter que descobrir, certo? Então, vamos lá. O C a gente já tem. E outra, a gente não vai precisar trabalhar com esses números que ele nos dá, porque nas alternativas, como você com certeza já viu, né? Ele trabalha com letras, certo? Ele trabalha com A, com B e com C. Então, a gente não precisa ficar substituindo esse A, esse B e esse C por esses números que ele dá na questão, certo? A gente só precisa trabalhar com A, o B e o C mesmo, certo? Então, vamos lá. Trabalhando aqui com o C, a gente já tem o C, que é o total de casos de infecção, que ele já nos dá aqui, o C. E aí, a gente vai ter que fazer, como ele pede, né? É o total de casos de infecção por coronavírus na população da Mauritânia. Então, é o total de pessoas, né? Porque é a população. É o total da população, é o total de pessoas. E é o que a gente tem que descobrir, é esse total aqui, que a gente ainda não sabe. Certo? Como que a gente vai descobrir esse total de pessoas? A gente vai usar esses dados aqui que ele nos deu. Vamos lá. Morte é o total de morte que a gente teve na população, certo? Isso fica claro. Mortalidade, que é o que a gente precisa pensar um pouquinho e ver direitinho exatamente o que é. Mortalidade é o tanto de pessoas que morreram em tipo assim, dentre um tanto de pessoas da população, quanto daquelas pessoas morreram. Por exemplo, de X pessoas, você pega uma amostra da população, uma parte da população e fala: a cada X pessoas, tantas dessas X pessoas morreram. A cada X pessoas, Y dentre essas X pessoas morreram. Então, é o que ele nos diz aqui, ó. Mortes a cada 100 mil pessoas. Ou seja, ele está falando que esse dado aqui da mortalidade é a cada 100 mil pessoas. Ou seja, a cada 100 mil pessoas da população, a cada 100 mil pessoas, 2,5 pessoas morreram. Então, a cada 100 mil pessoas, a gente pegou, existe uma população enorme, por exemplo, não é necessariamente o caso, mas só um exemplo para tu entender melhor. A população tem 1 milhão de pessoas, por exemplo, estou dando um número qualquer, certo? É só um exemplo. Tem 1 milhão de pessoas, daí fazem uma pesquisa com 100 mil pessoas, e aí falam, dessas 100 mil pessoas, 2,5 morreram. Então, a mortalidade dessa doença nessa população é, a cada 100 mil pessoas, 2,5 morreram, certo? Então, né, nesse caso, a gente vai usar esse número, esse valor para saber. Né? A gente vai usar esses dados para saber. Então, vamos lá. Como eu disse, a gente vai fazer uma regra de 3 básica, entendeu? A cada 100 mil pessoas, 100 mil pessoas, 2,5 morreram, né? Não é a mortalidade é justamente isso. E aqui ele fala que é a cada 100 mil pessoas. Sendo que a gente não precisa colocar 2,5 aqui, porque, como eu disse, as alternativas não trabalham com número. Não trabalham com número. Trabalha com A, B e C. Então, a gente tem que colocar B em vez de 2,5, certo? Ou seja, a cada 100 mil pessoas, 2,5 morreram. A cada 100 mil, 2,5 morreram, sendo que no lugar de 2,5 a gente não colocou 2,5, colocou B, certo? E aí agora a gente vai trabalhar com o número de morte. E vai justamente entrar esse total. Vê, morte, que ele fala aqui, é o total de morte que teve na população. Tem a população inteira, e dentro da população inteira, 108 pessoas morreram, certo? Então, na população, o total de pessoas da população, no total de pessoas da população, morreram 108, certo? Nesse primeiro caso aqui, da regra de 3, a gente fez a mortalidade, que é em relação a uma parte da população, que é, no caso, em relação a 100 mil pessoas. Já aqui, nessa segunda, é em relação ao total de pessoas, porque aqui quando ele fala morte, é o total de morte. Então, é em relação ao total, a toda a população, que é justamente esse T que a gente quer saber, certo? Então,
sendo que, mais uma vez, a gente não precisa colocar aqui 108, a gente precisa colocar aqui A, porque as alternativas trabalham com as letras. A alternativa trabalha com as letras. Então, a gente coloca isso. A cada 100 mil pessoas, B morreram. E no total da população, dentre toda a população, no total, A pessoas morreram. Então, aqui a gente faz uma regra de Taylor simples, meios pelos extremos, e resolve, vê. E vai encontrar um valor para T, no caso, né? Vai resolver encontrando um valor para T, que é o que a gente precisa para substituir aqui. Vamos lá. 100 mil pessoas, 100 mil vezes A, é igual a T vezes B. Como a gente quer um valor para T, a gente vai isolar o T, certo? E vai ficar T igual a 100 mil vezes A dividido para B. Ou seja, a gente acaba de encontrar um valor para T, que é o que a gente estava precisando, certo? Para substituir aqui e solucionar a nossa questão. Então, substituindo aqui, como que vai ficar? C dividido, ao invés de T, a gente agora coloca esse valor aqui. Então, 100 mil vezes A, 100 mil vezes A, dividido para B, certo? Esse daqui não é o valor de T que a gente acabou de encontrar. Daí, isso aqui é uma divisão de frações. Como que a gente resolve divisão de frações? Repete o primeiro, que no caso é C, e multiplica pelo inverso do segundo, da segunda. Então, B vezes 100 mil vezes A. Porque a gente multiplica pelo inverso, certo? A gente inverteu essa fração aqui, colocou o B para cima e o 100 mil vezes A para baixo. Então, esse aqui é o nosso resultado, certo? Sendo que ele pede em porcentagem. Então, esse valor aqui, a gente tem que CB dividido para 100 mil vezes A, a gente tem que multiplicar por 100 aqui, que é a porcentagem, certo? Quando a gente multiplicar por 100, a gente vem e pode aqui cortar, né, esses dois zeros com esses dois zeros. E aqui a gente vai ter o resultado. C vezes B dividido, no caso aqui vai ficar vezes 1000, né? Não, peraí, eu errei aqui, tá? Faltou um zero aqui, certo? Esse aqui é um zero, mais um zero, porque... Não, errei não, meu Deus, desculpa. Tá certo, tá certo. Bom, é muito zero, às vezes a pessoa se confunde. A gente corta esse zero com esses dois zeros e vai ficar 1000 vezes A. E essa aqui é a nossa solução, certo? Que é a letra D. Espero que tu tenha entendido. Se tu não entendeu, manda de volta a questão que eu explico de novo. E se tu tiver entendido e puder comentar aqui nos comentários que entendeu, pra eu ter certeza que tu entendeu. Porque às vezes o aluno às vezes não entende e deixa pra lá, em vez de mandar de volta a questão, certo? É isso. Bons estudos, Bruna.